Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou o Armindo Bart, host aqui do podcast. Estou comigo, com o Bruno. Buenas, pessoal. Vamos que vamos para mais uma. Vamos lá, antes da gente apresentar o nosso convidado, rapidinho vocês já sabem dos nossos apoiadores, mas só reforçando para todos vocês, nossos apoiadores, a gente está com a Puro Trato Nutrição Animal, uma empresa que preza muito pela qualidade. Então, se você quiser saber um pouco mais da Puro Trato, @Puro Trato Nutrição Animal, sem cedilha e sem um acento, e também purotrato.com.br na página, né, caso você queira entender um pouco mais sobre os produtos da Puro Trato. Também a ZT Sementes. ZT Sementes é uma empresa produtora de sementes de soja, trigo e aveia, preza muito pela qualidade. E se vocês quiserem saber um pouco mais também da ZT Sementes, é @ZT Sementes no Instagram ou ztsementes.com. Outro patrocinador nosso é a FarmConte. FarmConte é a plataforma de contabilidade rural mais completa do mercado, muito prática mesmo. Então, se você também quiser saber um pouco mais da FarmConte, @FarmConteBR ou farmconte.com.br para você acessar um pouco mais a página. E o nosso patrocinador master, nosso apoiador master, a CIA Brasil. Eu e o Bruno trabalhamos na CIA. CIA é uma empresa de consultoria técnica para produtores rurais e também uma consultoria empresarial. Então, se você quiser saber um pouco mais da CIA Brasil, acesse a CIA nas redes sociais, @CIA_agronegócio no Instagram ou ciabrasil.com.br. E também, se você está aqui nos acompanhando, né, não esqueça de curtir aqui o nosso episódio, compartilhar com quem você quiser e nos seguir nas redes sociais, @Pé no Barro Podcast, em todas as redes. Lá você pode achar, além desse conteúdo, né, outros tantos mais que a gente já gravou. Beleza? Vamos apresentar o nosso convidado? E vamos. Hoje vamos com uma conversa aí de um assunto que a gente adora, né? A gente gosta muito de conversar. Nós vamos falar muito sobre carne, né? A gente já teve aqui quem foi do churrasco, né? Já teve produtor, agora nós vamos pegar um cara que está no meio. Então, um cara especialista aí no tema, vai ser uma conversa interessante. Então, recomendo para quem for assistir, foge do horário do meio-dia, porque hoje vai, com certeza vai dar água na boca aí. André Madruga, esse é meio doble chapa, meio né, bageense, doble chapa, uruguaio, argentino, vai trazer toda a sua experiência. Obrigado aí por estar aqui conosco, por dividir aí o teu conhecimento com a gente. É um prazer, Bruno, prazer estar aqui, Armindo. É super legal estar aqui falando sobre o que a gente faz, né? É interessante, eu estava comentando contigo que eu tô no negócio da pecuária fazem 40 anos, 37 anos, 38 anos. Então eu vivenciei praticamente uma parte grande da história da carne no Rio Grande do Sul. Fazem muitos anos que eu vivo no Uruguai, que trabalho no Uruguai desde o ano 92, também com pecuária. Eu sou estritamente ganadeiro, eu não sei plantar soja, não sei plantar arroz, nem alface eu não sei plantar. Então, a minha vida toda é carne e sempre fui um apaixonado pela carne. Um período da minha vida eu tive um açougue, que foi um açougue também assim, identificando coisas interessantes que aconteciam na carne, que há 30 anos atrás, no Rio Grande do Sul, tu comia carne muito dura, né? Muito dura, charolês, casarim, cruzas... Eu acho que não vai tão longe, há pouco tempo atrás aqui, nós ainda estamos mastigando umas agulhas aí de vez em quando. Melhorou muito, né? Mas há 30 anos era assim, era raro, tu descobriu uma carne, era assim, né? Então, nessa época aí, eu matava umas terneiras mamonas no campo e matava no frigorífico, obviamente, né? Trazia do meu campo ali para Bagé e distribuía, vendia em Bagé ali. Era um tipo sucesso. Era interessante, porque no Uruguai, rapaz, isso aí era uma coisa clássica. Quando tu ia fazer uma festa, quando tu ia fazer alguma coisa, tu carneava uma terneira mamona. Até hoje a gente enxerga, quem anda e tem a oportunidade, né? Vai nas carnicerias, tem na carne de terneira. Carne de terneira, exatamente. Então aí eu digo, tia, mas como é que no Brasil a gente come esse troço tão duro, né? E aí tive isso aí foi bem na época que fechou a Sicad. Então tinha um sócio meu que trabalhava aí na Sicad, que não tinha trabalho, que não tinha emprego, um cara muito trabalhador e precisava. E aí eu digo, tia, vamos fazer isso aí. E aí fizemos e tal. Depois eu adorei, porque aprendi muito os cortes, aprendi muito a venda da carne ali. Nós tivemos esse negócio aí 1 ano. E começamos matando 2 terneiras por semana. E na última semana, quando eu resolvi fechar o açougue, que não era bem um açougue, era uma venda de carnes ali,
estavam matando 7, 8 terneiras por semana. Nossa. Então, e só abria sexta, sábado e domingo. Só pro assado do final de Claro, semana. que era também o período que eu podia estar ali no Imbagé e tal. Depois, quando eu aumentei o meu negócio no Uruguai, eu digo, opa, agora eu tenho que trabalhar de verdade, a brincadeira aqui. Vai ter que... Esse hobby... até ele queria seguir com o negócio e tal, não sei o quê, e eu digo, não, mas o troço tá todo no meu nome, né? Então, se eu não puder acompanhar, Claro. não me inter... não... E aí ficou a experiência, ficou o conhecimento, né? Sim. André, deixa a gente voltar assim, ó. Tu falou do Uruguai, né? Essa experiência toda com carne, tu tem uma formação, né? Em carne, em especialidade em carne, te formaste na Argentina, tu tem experiência no Uruguai. Conta um pouquinho dessa... O Armindo tem o termo certo, né? Só apresentar rapidinho, já que tu comentou aí, Bruno. Bom, o André, depois tu me corrige caso eu estiver errado, né? Mas o André é sommelier em carnes, formado pela FAVET da UBA, Universidade de Buenos Aires. Isso. Diplomado em qualidade de carne pela Universidade Nacional de Córdoba. E produtor em pecuária de corte, com certificação orgânica pelo USDA, IBD, pelo frigorífico de Itaquarembó. Isso. É isso. Essa é uma certificação bem interessante que o Rio Grande do Sul aqui não tem. Não sei se tem no Brasil alguma coisa parecida com isso. São certificações internacionais que têm um valor, um peso interessante, né? E que aí essa carne, como tem a certificação, ela vai para mercados caros. Vai para mercado europeu e americano. Então, tu prepara o pessoal técnico do frigorífico, prepara o campo para receber essa certificação, ou seja, tem um período. Lá no Uruguai não é tão difícil porque a maior parte dos campos dessa zona são campos virgens, né? Nunca tiveram agricultura. A agricultura lá não invadiu, pelo menos não na nossa zona, como invadiu o Rio Grande do Sul. Então, não é uma coisa tão difícil de tu conseguir uma certificação convalidada, né? Então, isso aí é importante porque isso dá um sobrepreço para o produtor que tecnicamente produz um pouco menos de quilos por hectare. Porque se tu tem uma intensificação, tu já não consegue essa certificação. Então é a forma de tu compensar e também tu tem esse nicho de mercado que eu acho que nós vamos tocar aqui. Para mim, o troço mais importante são essas diferenças. Como que tu faz para ter uma certificação dessa? Porque a certificação é como profissional, não como produtor. Destas certificações, tu tem como um estancieiro, um ganadeiro uruguaio ou tem a pessoa do André? Não, a certificação é por campo. Por campo. Então eu tenho pedaços separados lá no Uruguai, tem uns pedaços que têm a certificação e outros que não. E lá no Uruguai tem uma coisa interessante, seria um troço parecido com a tua inscrição estadual. Então, aquela inscrição estadual, que lá se chama DICOSSE, inscrição de DICOSSE, aquela é que tem a certificação de orgânico ou qualquer outra. A tua matrícula. Então, hoje tu tem uma certificação, até para nós separar, né? Porque tu tem uma formação como sommelier, nós vamos explorar ela, vamos deixar ela lá pro final, né? Essa vai dar um problema grave aqui, porque nós vamos chocar gravemente, rapaz. Então, vou fazer, né? Você que tá acompanhando aí mais pro final, nós vamos falar sobre isso aí. Vamos tentar deixar ela para lá e vamos trazer aqui essa parte da certificação das origens mesmo. Então, o campo é certificado, a gente tá vivendo esse momento aqui, né? Nós estamos falando do Rio Grande do Sul, mas a gente chega em vários estados do Brasil, né? Tem muita gente que nos acompanha e eu acho que nunca se falou tanto em pasto. Nós estamos falando muito da produção, no manejo, nessa diferenciação das carnes, tanto a carne brasileira, a pasto, uma carne carbono neutro, uma carne, né, sustentável, uma carne... Chegamos até a carne de qualidade e a gente tem conversado muito desse trabalho, desse meio de produção, né? E a gente fala aqui no Sul, a gente tem o Bioma Pampa trabalhando muito nisso. Tu é de uma região como produtor, e aí puxar o teu lado produtor, né? Que sai de Bagé, vai para Melo, e aí tu já tocou que o Uruguai é uma produção extensiva em campo nativo, né? E é uma produção que intensifica menos, mas ela carrega outras características. Nessa zona, né, Bruno? Porque tem aquela outra zona do Uruguai que eles chamam litoral. Sim. Aí é uma coisa super intensa e primeiro mundo em produtividade, vamos dizer assim. O Uruguai se espelha muito com o Rio Grande do Sul, digamos, né? O norte e sul, fronteiras muito parecidas e... ressaltando a diferença que essa zona do litoral são os melhores campos e no Rio Grande do Sul acho que não. E a outra diferença é que sempre
a pecuária está muito atrelada mesmo com a agricultura lá. E aqui como que nunca teve, eu acho, junto, né? A metade norte tá meio separado. Uma época, o início era com pecuária e depois com agricultura. E lá, de uma certa forma, essa intensidade toda é vinculada à qualidade do campo e a produção pecuária. Acho que eles não ficaram 100%... Porque o Uruguai é ganadeiro por essência, né? É ganadeiro por excelência. La vaca les gana, dizia um presidente do Uruguai que já morreu. Para mim foi um cara... Se chamava Jorge Bage. Era um cara excepcional. Transformou o Uruguai num país que crescia 13% ao ano. Período dele de pós-crise ano 2000, né? Sim. Então, o Uruguai, quando eu fui para o Uruguai no ano 92, rapaz, o Uruguai era... Os meus tios, quando eu resolvi lá ir para o Uruguai, meus tios diziam, André, tu vai quebrar, cara. Vai quebrar, o Uruguai é muito pobre. A pecuária no Uruguai é pobre, eram estâncias de 2, 3 mil hectares e tinha um empregado e uma casinha, arame tudo caído, era uma atividade pobre. E nesse período que eu tô lá, o Uruguai passou de uma atividade, vamos dizer assim, esquecida ali, meio... Hoje é primeiro mundo, cara. Hoje o Uruguai é impressionante. Eu conheço praticamente todos os frigoríficos do Rio Grande do Sul, conheço praticamente todos os frigoríficos do Uruguai, conheço alguns frigoríficos na Argentina, matadeiros, distribuidoras de carne em Buenos Aires, conheço o bairro Matadeiros, tive a oportunidade de conhecer bastante. E o Uruguai é disparado. Conheço os frigoríficos do Paraguai, conheci vários frigoríficos no Paraguai. Disparado, tecnologia, produção, organização. E como que você dá essa virada? Quando se deu, como que foi essa caminhada? Tu que viveu isso lá? Para mim aconteceu uma história até interessante, né, rapaz? Porque uma volta fui ao Prado e aí eu tive com um diretor do Banco Santander lá. E ele me apresentou o gerente de um banco, ele era o presidente do Banco Santander do Uruguai. Ele dizia, André, mas tu não é nosso cliente? Eu disse, não sou. Vou te apresentar o gerente do agro. E o gerente ficou uma hora me convencendo a tomar um dinheiro ali do banco, né? E eu digo, mas qual é o juro que tu tens? O interesse? Ele diz, não, é 6%. Na época era, isso deve fazer uns 10 anos. Eu digo, mas vem cá, por que tu quer me emprestar esse dinheiro se eu não posso pagar? Se eu sei quanto me rende o meu negócio, eu sei que isso eu não posso pagar. E ele me disse, não, por 3 razões. A primeira razão é que tu tá no negócio país. Então, o país nunca vai te deixar mal. O negócio principal do Uruguai é a pecuária e a ganaderia. Segundo, que tu tem uma coisa que nenhuma outra empresa tem. Tu não quebra, é estável. Pecuária é uma coisa estável. É difícil um pecuarista quebrar. E terceiro, tu tem a melhor garantia que nós podemos querer do banco, que é terra, né? Então, tu é um cliente especial pra gente. Eu digo, eu não sabia que eu tava tão bem. mesmo não podendo pagar. Mesmo ganhando 2, 3% lá, não sei quanto é que era, eu não sabia que eu tava tão bem. Então, em base dessas 3 coisas, eu acho que o país entendeu que não adianta, é a vocação do lugar, então se tu dá um pouquinho de ajuda, isso aí nesses 30 anos que eu tô lá, eu vi essa transformação, hoje eu fico impressionado e não entendo às vezes como é que um pecuarista aqui no Rio Grande do Sul consegue conviver com essas diferenças que eu convivia normalmente, entendeu? Então, sei lá tem caixa negra nos frigoríficos, me chega no celular... Caixa negra, acho que todo mundo sabe o que é ou não? Acho que não. Explica. Caixa negra é uma balança do governo, paga pelo INAC, pela contribuição dos produtores e dos frigoríficos, e vai online para outro. Junto com a balança do frigorífico, tem uma balança do Estado. Então vai online para todos, para o dono do gado, para todas as entidades que estão correlacionadas ali, qual é o peso do teu gado. Então, aquela discussão de roubar na balança. Aquilo acabou. Né? Fazem anos isso. Né? Não é uma caixa negra, ele tem 4. Então é pesado vivo, é pesado primeira antes balança, da toalete. segunda balança. Antes da toalete, o dressing. Depois, no final, né, tem 4 balanças: vivo, morto e antes da toalete e depois da toalete. Então isso aí acabou o assunto desse troço. Depois começaram com que tinha diferença na toalete, que aqui também teve essa discussão, né? Um frigorífico tem 12%, outro tem 6%. Era isso aí a diferença. E aí foi o INAC que regulou.
Tchê, tu pode tocar em tal corte, em tal lugar, aqui não pode tocar. E hoje as diferenças são mínimas de toalete no Uruguai. Depois tiveram um problema de classificação da carcaça. Aí o Uruguai trouxe uma tecnologia francesa, adaptou para a tecnologia uruguaia, com tecnologia uruguaia para o sistema de carne uruguaio. Então hoje é tudo automatizado, se chama SAT, Sistema Automatizado de Tipificação de Carcaças. Então, aquela coisa da gordura 1, 2, 3, o tipo de acabamento, área de lombo, gordura... Que sempre são coisas que dá muita discussão, porque às vezes leva um animal jovem e não tem um acabamento, por exemplo, que tem qualidade, mas não tem acabamento. Sempre tem essa discussão grande, né? E pra gente falar em qualidade de carne, tu tem que ter essa fotografia, né? Nós estamos falando de uma caminhada. Uma caminhada, isso aí tem 20 anos. 20 anos aí. E aonde que tem esse... Já trouxe alguns elementos que vêm de uma parte governamental, talvez. Sim. Aí tu fala no INAC, depois a gente já entra nisso aí, porque a hora que a gente entrar, caminho sem volta. Sim. Aonde tem o lado do produtor? Onde é que dá o clique no cara, no produtor, preço, né? E ele começa a trabalhar, a se diferenciar. Eu acho que esse é um dos temas que eu acho que tá vamos dizer, tá na boca aqui do negócio. Todo aqui no Rio Grande do Sul. Esse troço, quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Uhum. Então, não, peraí, eu vou me intensificar se não me pagam. Não é? Então, acho que foi um conjunto de situações que levaram o Uruguai a conquistar esses mercados, né? O Uruguai conquistou os mercados, aí começou a vir o preço, e aí começou a todo esse desenvolvimento que foi impressionante, né? E, acima de tudo, conquista pela qualidade. Totalmente. O Uruguai hoje tem qualidade de processo. O frigorífico no Uruguai, o sistema de venda de animais no Uruguai é uma coisa... Eu não vendo animal, eu já tenho negociado o meu animal já pela vida. E não é como era aqui, vamos dizer assim, aqui o que tu tinhas? Um preço de boi balcão, que quem diz é o frigorífico, e depois tinha um prêmio, né? Era assim, né? Bonificação, assim. Bonificação. Uhum. Então, quer dizer, o frigorífico baixa o preço do balcão e dá um prêmio e no final fica tudo igual. Então, aí não funciona, porque ninguém é bobo, né? Todo mundo... Não sei o quê. E lá não, lá são coisas assim bem feitas. Então, como tem a tabela do INAC, que é um promédio, e não é que o INAC chuta aqueles preços, o Uruguai é todo informatizado, ele tem tanta informação que às vezes chegou um australiano lá visitando, que eu li no jornal, o cara dizia, mas o que vocês fazem com tanto dado, né? Então, o produtor uruguaio sabe por quanto o frigorífico vende todo o seu boi. E aquilo se eu não me engano, é semanal. O Uruguai faz um preço semanal do que é vendido de um animal de 250 quilos de carne. Então, tudo que é exportado. Então, por exemplo, deu $1.200. E o preço do novilho promédio do INAC deu $1.000 de 250 quilos de carne. Então, tu sabe que o frigorífico ficou com $250. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que quando ele tem uma linha X lá, vamos botar 70%, e está acima de 70%, o frigorífico está perdendo dinheiro. Quando está abaixo de 70%, o frigorífico está ganhando mais dinheiro do que o que é saudável na cadeia cárnica. Então, quando aquilo anda ao redor dos 70%, mesmo estando baixo, tu tá tranquilo. Tá todo mundo tentando fazer o melhor e não existe um estresse. Ninguém tá... Como é que tá achando que onde é que tá ficando essa margem ou quem tá ficando? Porque que aqui é o achômetro, né? E é sempre um jogo de empurra, né? O que a gente mais vê. O produtor reclama do preço, o frigorífico diz que é o varejo diz que é o frigorífico. O achômetro. Ou o consumidor que tá pressionando as carnes. E aí, no final, como é um pouco de agora, que a discussão tá grande. Caiu muito o preço pro produtor. E você olha na gôndola e esse preço, a gente tem visto promoções, mas o preço, a sensação é que não caiu na mesma proporção. Com certeza não caiu na mesma proporção. Exato. E aí todo mundo se pergunta, aonde que tá ficando esse dinheiro? Claro, como não tem informação, cada um desconfia do outro. Lá como tá ali toda semana aquele negócio escrito, tu olha aquele troço, o preço tá baixo, tá baixo, mas o que tu vai fazer? Tá toda a cadeia assim? Todo mundo mal. Conta um pouquinho como é que é a rotina de um... Esses dias eu conversava com o Nilo, né? Da Nilo Imóveis. O Nilo disse, cara, o brasileiro tem um fetiche pelo Uruguai. Eu digo, cara, eu não tinha escutado essa palavra, essa definição, e eu acho que ela é verdadeira, porque quando tu fala em Uruguai, né? Nossa, Uruguai. Conta um pouquinho dessa rotina do produtor, assim, tu contou um pouquinho do frigorífico, né? Eu não vendo meu boi já tá vendido. Já tá vendido. Como é que é esse negócio? A parte sanitária, nos conta um pouquinho desse processo. De dentro do campo? De dentro do campo, de ser o produtor lá. É o fácil.
Lá é o fácil. Dentro do campo é o fácil, porque o Uruguai, ele praticamente não tem problema de carrapato. Vamos dizer, é pequena a área do país que tem problema de carrapato. Quando aparece carrapato, ele não é virulento, porque como a infestação é pequena, então não tem aquela virulência que é o que tem aqui na zona, por exemplo, Ponte Verde, Dom Pedrito. Com uma virulência alta, apareceu um carrapatinho, aquele tendal de tristeza, né? E lá não é tão assim, é muito menos. Acontece, mas é muito menos. Então trabalhar dentro do campo no Uruguai é muito fácil e gostoso, porque tu não tem drama. E os campos são pasturas finas, todo mundo conhece ali, né? O problema lá é quando tu sai da porteira, vamos dizer, para fora do campo, né? Como é o principal negócio do país, também ele é exigido, né? O país exige do produtor uma contribuição importante, ou seja, o custo impositivo é muito mais alto. E o custo do país também é mais alto, né? Tudo é mais caro lá no Uruguai, né? Esses dias eu tava conversando com... Acho que é o Facundo, que nós temos uma filial da empresa, né? No Uruguai. E aí eu tava perguntando de coisas baratas no Uruguai, daí ele me olhou e falou assim, mas no Uruguai não tem nada barato. Não tem nada barato. Não tem nada barato. Tem uma coisa que nos chama a atenção, o Uruguai faz muito negócio ainda no fio de bigode, né? Então a intermediação, tu comprar gado, vender gado, isso é super tranquilo. Super tranquilo. Essas relações são muito claras, né? Inclusive a entidade bancária participa de tudo isso, né? O que aqui tem que ter, vamos dizer, o governo por trás para a feira de terneiro, não sei o que, lá não é assim. Todos os bancos participam dos remates de gado, participam da atividade agropecuária, né? No Uruguai hoje tem um troço até meio estranho, que eu tô lá há 30 anos atrás e nunca tinha ouvido falar. Existem financiamentos para compra de campo. Então o Banco da República faz uma propaganda na rádio para que o produtor pequeno que queira comprar um pedaço de campo tenha acesso ao crédito bancário. Então isso é uma coisa que aqui acho que se falava, que antigamente Banco da Terra, não sei o que lá e tal, que seria coisa mais saudável, né? Para aí, tu é produtor, pequeno produtor, tua área ficou pequena, tu quer adquirir, não precisa colonização, não precisa nada, tu vai ao banco e tem tipo um BNH para te adquirir a tua terra ali, fazer. Para mim seria... Então isso hoje é uma realidade no Uruguai, está acontecendo. Interessante, né? Sim, um incentivo a quem tá... É como a atividade, né? O país entende que essa atividade é importante. Eu acho que esse é o principal. E investe nela como isso. Eu acho que esse é o principal. E eu ia perguntar em relação a... Você falou um pouco do fora da porteira, porque o Uruguai hoje a grande demanda é para exportação, que é um pouco diferente do Brasil, né? Brasil mais ou menos 30% da carne ela é exportada, então tem essa coisa de... Mas o grande mercado é o mercado interno. E o Uruguai é completamente o contrário, né? E essas oscilações de preço, como é que chega isso para vocês? O produtor uruguaio, eu tenho um casado com uma prima minha, que eu chamo de primo, porque nós somos bastante amigos e conversamos bastante. Então, nós falamos bem assim, o Uruguai é para macho, né? O Uruguai é para macho, porque tu tem que aguentar esse tirão aí, às vezes, quando dá esse... Então, o pessoal lá trabalha capitalizado, não é como aqui que, vamos dizer, às vezes aqui tu acelera vamos dizer, o carro demais e tu tá andando ali no limite do motor. E lá não, lá tu olha um produtor assim, tu olha o carro tá velho, o campo ali não tá com arame 100%, não sei o quê, mas tu não aperta o cara ali por pouco dinheiro. Então, o pessoal sabe suportar esse tipo de coisa porque tem uma história muito pior, né? Hoje é céu de brigadeiro, Uruguai, mas quando eu fui para lá, os frigoríficos fechavam no inverno. Então tu passava 3 meses sem vender nada, né? Então, fora essas outras oscilações de mercado aí que tu tá dizendo que daqui a pouco o preço valia uma coisa. Porque a gente conversa com o pessoal do Uruguai, todo mundo fala disso, né? Tem porque tem toda uma busca por mercado internacional, se corta algum mercado, isso impacta demais, já o preço cai muito. Coisa que no Brasil a gente não vê tanto essas oscilações. A China diminuiu um pouco a compra, teve aquele problema da vaca louca e tal. Mas o consumo segue. Então a base segue mantida, tem um pouco de oscilação no preço, mas não é tão grande quanto a gente vê às vezes. Né? O Uruguai, para mim, foi obrigado. Eu falei esses dias, um tempo atrás, eu fui com o presidente do Taquarembó, lá numa reunião que teve para os produtores da organização qual eu faço parte, da cooperativa qual eu faço parte. E perguntei para ele, eu digo, tio, nós temos tanta qualidade de processo de tudo, de carne, de gado, de processos, de frigorífico, de exportação, seriedade, que é uma coisa que eu estou me debatendo muito, da seriedade da informação, né?
E por que nós não estamos descolados vamos dizer, do resto todo? Por que nós não estamos colados nos Estados Unidos de valores e estamos sempre aí meio comendo os pênaltis aí com o resto da América do Sul? E ele me disse assim, não, André, o Uruguai é tão caro que se não fosse isso, nós estaríamos por baixo. Então, é isso aí. Eu acho que como tu é obrigado a fazer os processos, a empacotar bem o teu produto, então, acho que isso foi também uma das coisas que exigiu com que eles chegassem aonde estão. Acho que é isso. Exigido, né? Tu é exigido e vai, né? O produtor é capaz de qualquer coisa, né? E ainda mais se dessa forma, como foi premiado e, por outro lado, exigido pelos mercados, teve os dois lados, né? Então, eu acho que chegamos nisso aí onde está hoje, porque na Argentina também falam isso do Rio Grande do Sul, como o Rio Grande do Sul, vice. Tu vai na Argentina e eles olham o Uruguai como modelo de cadeia cárnica. Porque a Argentina foi há anos atrás vamos dizer, um norte. Hoje não é. Não é. Certo. E a gente indo, né, avançando um pouco, tu falaste muito de INAC. O que é o INAC? E a gente entende que isso foi um divisor de águas aí, é um divisor nessa vocês vão chamar de um divisor, mas tem um papel importantíssimo hoje nessa cadeia. Porque assim, acima de tudo nós estamos falando de produção, né, de produtor, mas o que a gente está discutindo hoje, vamos discutir muito e é cadeia. Nós estamos discutindo o processo, é muito... É além só do ato de produzir, de ser produtor, de estar aí. Nós estamos falando de cadeia, e as cadeias existem em todos os segmentos, né? E nós estamos começando cada vez mais a discutir aqui cadeia. E é um tema que não é do dia a dia, então nós foge do nosso dia a dia e do nosso conhecimento. Não, isso aí, Bruno, até vou te dizer, quando eu tive em Esteio, me impressionei até como você comentava isso do INAC, né? Sobre o INAC e tal. Inclusive, eu tive com o presidente da Propampa, o Luiz Custódio Magalhães, o doutor Luiz Custódio, e vi aí que ele estava tentando, no Rio Grande do Sul, começar com alguma coisa parecida com isso, com o INAC no Uruguai, né? E, inclusive, eu me interessei pelo assunto, porque para mim já era uma coisa tão normal, eu nem sabia que isso aqui estava assim no Rio Grande do Sul, né? E aí eu tenho um amigo de muitos anos que hoje é delegado do INAC, delegado dos produtores no INAC. O que é o INAC? Como que o INAC funciona rapidamente para nós sintonizar todo mundo? Então, o INAC é Instituto Nacional de Carnes. Então, o INAC é composto de 8 delegados. São 3 dos produtores e 3 da indústria cárnica. Então aí vai indústria exportadora, façoneiros internos e alguma outra coisa que eu não me lembro mais, mas são da indústria. Depois 3 dos produtores. Aí tem delegado da Federação Rural, que é esse meu amigo, se chama Fernando Gomes. Depois tem um delegado da Associação Rural e depois tem um outro delegado que são de cooperativas e pequenos animais, se eu não me engano, é por aí. E compõe essa junta diretiva do INAC 2 representantes do Estado. Então, esse pessoal se juntam, eles debatem os assuntos que estão, por exemplo, agora, que foi a aquisição do Marfrig pelo Minerva, e eles aconselham o Poder Executivo que decisão tomar. Ou seja, funciona como um conselho produtivo da cadeia, das pessoas que estão, vamos dizer, sofrendo e vivenciando a cadeia cárnica. Então, isso aí faz com que o conselho não saia de uma pessoa que não tem a menor noção do que está acontecendo. Um cargo político, uma indicação. Exato, assim. É a pessoa que está no outro mundo da lua, né? Então, isso aí é o troço mais interessante. Inclusive, eu tive conversando bastante com ele e gravei até um negócio até no meu Instagram ali, eu gravei umas perguntas que eu, apesar de estar aí no Uruguai fazem 30 anos, não sabia. Então, o Uruguai, além disso, ele financia pesquisas. Então, eles estão financiando carrapato estéreo, financiando mosca estéreo, financiando essas caixas negras que foram... Todos esses logros partiram dessas inquietudes do produtor e do INAC, né? Que foi o que
que E aí- aconselhou o Poder Executivo a fazer. E o INAC tem esse poder aí de influência muito grande nas decisões do governo. É isso que faz com que as legislações, o caminho, sigam um caminho Ocorra para desenvolvimento da cadeia. da cadeia. Uma Não, coisa- um troço fabuloso. E é uma coisa interessante, porque só que eu já participei de alguns conselhos, assim, que a gente vê que uma reunião por acaso, né, que foi apresentar uns resultados uma vez de um estudo que a gente fez, e tinha exatamente um pouco disso, né, da indústria, dos produtores, tarará. Só que cada um puxava para o seu lado e eu peguei uma parte da reunião e não saía do lugar, né? Então tem essa outra coisa que é importante que as pessoas também estejam por um objetivo comum Claro. e que depois do conselho dado, por exemplo, o governo acate também aquilo que... Porque não adianta nada ter o conselho e depois o governo fazer o que ele quiser. Fazer o que ele quiser, claro. Então tem todo um espírito para todo mundo ir para frente, né? Eu acho que isso aí tem muito no Uruguai, né? O país é muito pequeno e então mais ou menos todo mundo se conhece. Então eu acho que esse tipo de coisa também leva positivo, sabe? Porque tu mais ou menos tu fica com vergonha de fazer um troço muito ruim lá, muito errado, entendeu? Porque todo mundo sabe quem tu é, tu vai andar... É sempre as mesmas... Eu tenho um grupo de amigos que fazem 30 anos que se reúnem numa veterinária. Um deles hoje é o ministro da ganaderia do Uruguai. Ou seja, o Uruguai é muito pequeno, entendeu? Sim. Então, aqui tu não consegue falar nem com o secretário da pecuária do município. Né? E lá no Uruguai, o meu vizinho é delegado do INAC, um amigo de 30 anos é ministro da ganaderia. E o pessoal atende, eles são meio tipo europeus, sabe? Que não é aquela coisa inalcançável. Tu tem o celular do ministro e ele atende, rapaz. Aqui tu tem que falar com 50 antes de falar com o secretário do município, né? Então, Sim. isso é, acho que meio tipo essa coisa do europeu que não é aquele cargo inatingível, né? Eu acho que isso também é uma coisa positiva do país. E tem um fazer aí, né? A gente tem discutido muito isso. O Luiz Felipe, né, do IDPEC, ele é muito pragmático, né? E ele, essa semana, assistiu uma live dele. Nós temos que fazer, porque nós estamos só falando, nós temos que partir para ação. Como é que é o trabalho de marketing que foi feito na carne do Uruguai? Porque ela tem um trabalho, ela conta a história. Porque eu posso ter um baita produto, e nós aqui temos um baita produto, o Brasil tem um baita produto, não estamos falando só de Sul, o Brasil todo tem uma qualidade enorme e a gente não conta. Ou ainda tem um baita espaço para contar. Como é que é um pouco desse trabalho no Uruguai? Eu tenho uma tia que fala uma frase bem graciosa disso aí que tu comentaste do Luiz Felipe, do Dr. Luiz Felipe, que tinha muita iniciativa e pouca terminativa, né? Então tem que atar a linguiça ali depois, né? Não só encher é fácil, né? Escorregadio é tu atar o negócio, né? Mas o Uruguai, ele trabalha isso, o INAC trabalha isso, né? O país trabalha, o ministro é um vendedor de carne, acompanha, o INAC acompanha isso tudo. O país está todo... Se o teu caminhão parar no porto ali, tu liga pro ministro, ele atende e procura resolver. Inclusive, isso aí também me comentou o meu amigo, esse que é o Fernando Gomes. Os dois se chamam Fernando, o ministro e o delegado. E ele disse, se chegar no porto ali e tá caro ou tá complicado, não sei o que, o pessoal tenta resolver. Ou seja, tu tem acesso às pessoas que resolvem, né? E o marketing da carne, para mim, o que eu tenho, assim, que eu acho que é o mais interessante do Uruguai é a honestidade. As informações do Uruguai são todas creíveis. O processo que faz o Uruguai na carne é todo ele certo, não tem muita picaretagem, não tem nada, é tudo direitinho, tu não vê ninguém fazendo nada muito errado. Então eu acho que isso aí, vamos dizer, uma vez eu perguntei para uma pessoa que é de Bagé, que hoje é um cara importante no mercado de carnes do mundo, que se chama Miguel Goulart, ele era presidente da cooperativa Pool, que era o frigorífico que está em Melo, aí na minha zona. E eu vim com ele de Melo para Bagé, e eu perguntei para ele por que o Ernesto Correia comprou o Pool por, não me lembro, 4 ou 7 milhões de dólares na época ali, e não comprou a Cicad, que era de graça, era 10 mil reais por mês, eu acho que era o aluguel da... Não, porque no Uruguai isso aí é um negócio. No Brasil é um troço que tu não sabe, é um jogo ali que tu...
Então, e compra a marca do frigorífico, compra a marca de carne, compra uma história, aquilo, eles fazem os contratos e cumprem. Eu acho que tudo isso não é um processo, vamos dizer, menor, né? Eu acho que talvez o Brasil faça a mesma coisa, eu não sou conhecedor dessa coisa, mas eu acho que isso é uma marca do Uruguai. Credibilidade. Por exemplo, talvez acho que o melhor exemplo seria a Argentina, né? Quando dá uma guenza lá, o cara corta a exportação. Quer dizer, isso aí eu acho que até o frigorífico quer mercado fazer. Interno, só que daí tu assume compromissos de entrega e acaba não entregando, né? O cara que compra lá diz, não, eu vou comprar do Uruguai, sei lá o quê, né? Que é o direitinho. Né? Talvez seja por isso. O Uruguai tá trabalhando essa carne carbono neutro, né? Até a logo é interessantíssima, né? Porque ela é um código de barra e ela, campo, vai, né? Ela vai virando pasto, né? Tu falaste um pouco, a tua fazenda tá nesse estágio aí. Quem são as fazendas que se habilitam a estar nisso? Quais são as regras? Como que tá se fazendo essas medições? Tem alguma coisa de carne orgânica aí também? Conta um pouquinho para nós. E o que ganha mais também em relação a carne orgânica, ele já é um processo que está estabelecido e está funcionando e está sendo remunerado já. Eu devo ter isso aí, devem de fazer uns 5 anos. Ou seja, esse processo está estabelecido. O carbono, não. O carbono está num processo. Isso, como a carne orgânica, quando tu decide, quando o frigorífico te aceita ali, tu leva uns 2, 3 anos ainda para te adaptar ao negócio e conseguir, vamos dizer... Passando as fases. Passando as fases para poder ter. E a carne orgânica não pode ter nada de produto químico, desde o insumo pro nem campo, no vizinho. Nada. O que é a carne nem orgânica? Nem no vizinho. Eles têm várias exigências que por exemplo, tu tem que ter tantos anos de limpeza de campo, ou seja, tu não pode ter tido agricultura há tantos anos naquele padrão. O Uruguai todo é dividido em padrões, né? Então, o padrão que está habilitado à carne orgânica, ele tem que estar cumprindo essas exigências. Um padrão pode ser 100 hectares ou 1.000. Não é uma questão de física de área. É o que eles delimitaram como que é o que faz parte daquele DICOSSE ou daquela inscrição estadual. Muito bem. Então, se tu tens esse padrão cumprindo essa exigência, ele em 2, 3 anos vem uma missão internacional, tem visita, tira amostra de solo para ver se tem resíduo, fazem amostra no gado para ver como é que está isso, que o Uruguai já faz. No gado, volta e meia eu sofro... eles fazem sacam sangue para ver se está a vacina da aftosa, se está livre de resíduo de ivermectina, de remédios, não sei o quê. Então, fora isso do orgânico, o próprio país se preocupa com isso, porque há uns anos atrás teve um caso que voltou um container e tiveram que banir o remédio esse do Uruguai. Se eu não me engano, é um organofosforado desse aí que eles não pode mais... Está proibido de usar no Uruguai. Então, o próprio país já tem, e mais o orgânico tem ainda mais exigências. Então, cumprindo todas essas exigências, tu consegue uma certificação. Depois que tu consegue a certificação, tu começa a poder comercializar a carne dentro do programa orgânico, que faz parte de cada entidade frigorífica, né? Qual é a categoria animal que vai nesse orgânico? Vão todas, rapaz, porque isso aí, agora nós vamos começar dilema, já vamos começar debate, cadê minha faca? Não, porque, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O que é que a gente entende aqui no Rio Grande do Sul por qualidade de carne? O que tá na primeira coisa que te vem na cabeça? Que tipo de animal tu vislumbra quando tu fala a qualidade de carne? Não é? Tu vislumbra um animal jovem, não é? Europeu, até 24 meses, europeu. Não é? Com uma gordura normal e tal, né? Pois é, então, e me diz uma coisa aqui, como é que na Europa o melhor restaurante de carnes do mundo serve um boi de 20 anos, 15 anos? Como é que nos Estados Unidos a média de abate são 370 quilos de carne? Como é que na Argentina, onde eu tive a carne mais cara que eu pude experimentar, são animais de 4 anos com 350 quilos de carne, 370 quilos de carne. Então, para aí.
tem alguma coisa que não tá batendo aqui com esse troço de qualidade de carne, né? Ou começa, não, estamos tipo português, todo mundo vindo na contramão e nós estamos indo para um lado. Não quer dizer que dentro dessas histórias também tem uma tia que diz assim, só o meu filho marcha certo, né? Claro! Para aí, mas tá todo mundo falando noutras coisas e nós aqui não estamos falando nisso. Não quer dizer que esse novilho que a gente ouve falar em todas as lives e que em todos os lugares que é qualidade de carne são animais jovens, não quer dizer que esteja errado. Mas não é só isso. É isso que eu acho que nós vamos fazer uma polêmica brutal aqui, se a gente começar a falar aqui no podcast, né? Mas a gente tá pra isso aí. Tu tem feito postagem no teu Instagram, né? O teu Instagram tá... Pra quem tá nos vendo no YouTube tá aparecendo, mas tem muita gente que nos escuta no Spotify, então ficam todas as arrobas ali. E tu tem feito várias enquetes, tem te acompanhado ali, né? Tu bota alguns vídeos que bombam, assim, e pergunta, tá certo, errado? O que isso tá aí. E agora o último foi tu botou uma rabada, né? Uma peça ali, isso aí é carne de primeira, é carne de segunda, é bom, é ruim, né? E o pessoal, depende pra quê? O pessoal vota, Aonde é que eu vou fazer, o que eu vou usar, qual é o... Claro, né, Bruno? Isso aí, isso começou como uma brincadeira, depois como eu vi que o pessoal gostou. E eu digo, tia, mas é interessante, né? Porque tem acontecido muita informação desgovernada, né? Vamos dizer assim, tiro pra tudo que é lado, né? Isso aqui tá tipo uma festa de boliche de campanha e a bala tá comendo pra tudo que é lado, né? Então... Eu acho, sabe que, Bruno, que essa, vamos dizer, a produção pecuária, ela vai muito bem até um lugar ali, até o frigorífico, não sei, quando chega no consumidor dá um tilt, né? Então, por exemplo, o cara posta no vídeo e tem 7 milhões, 10 milhões de ok, de visualizações, não sei o quê, e aquilo tá totalmente equivocado, né? Então, eu digo... Por exemplo, esse troço da rabada ou do ossobuco, rapaz, o ossobuco é um manjar. Se tu vai na França, esse negócio ali é mais caro do que a maioria dos cortes. Saem 4 pedacinhos por animal e nós aqui temos no último escalão do consumo de carne. Ou seja, a pessoa compra carne moída e não é capaz de atingir um prato de excelência que seria usar esse ossobuco como carne moída para recheio de empanadas, de outras coisas. E tia, isso é um manjar, rapaz. E além de um manjar, se tu comer esse negócio 2 vezes por semana, tu não envelhece, cara. Isso tá cheio de colágeno, rapaz. Isso tá cheio de aminoácidos. Isso aí é essenciais à sobrevivência do ser humano. Então, ou seja... as diferenças culturais fazem com que uma coisa seja até mal usada. Um troço fabuloso, que é um ossobuco, é verdadeiramente um manjar. Tio, eu disse para mim, agora eu venho pouco ao Brasil, eu cheguei aqui e a primeira coisa que eu faço é ir no supermercado. Olhar o preço das carnes, olhar, ver que tipo de carne, não sei o que tá. E eu vi que o ossobuco tá R$14. Sabe qual foi a minha reação? Eu disse para minha sogra, para minha mãe... Claro, eu não posso levar para o Uruguai porque tá proibido, mas digo assim, ó, vai no supermercado, compra 30 quilos de ossobuco, cozinha lentamente, tu vai morrer com 100 anos se tu comer esse negócio. Então, cozinha esse troço, congela, tinha R$14, rapaz, é mais barato que pão, entendesse? Então, compra 30 quilos desse troço, aproveita, né? Então, esse foi o meu conselho. Isso aí, eu acho que é o que está faltando, é conhecimento sobre as carnes. Não adianta tu querer dizer que isso aí vai pro churrasco, que é muito bom, que é maravilhoso, porque não é. Não é pro churrasco. E se tu fizer da maneira correta, é sensacional. Tu tem que ir na França para comer um negócio desse, rapaz. E vai pagar caríssimo. Vai pagar $200 por cabeça, né? Então, se a gente orientar bem o pessoal para isso, para os consumos de carne, para o que ela se adapta melhor, aonde ela se expressa melhor, tu vai ter o melhor de cada corte. E não querer tratar o cara como bobo, entendeu? Tipo, picanha fatiada. Eu recebi no WhatsApp, o Davi, nosso colega, mandou outro dia no WhatsApp, agora, poucos dias atrás, mandou uma foto do supermercado de cara, posta isso aí porque isso é informativo. Picanha da paleta. Enorme. Picanha da paleta, olha aí. Corte premium picanha da paleta. Isso é de uma desinformação, isso aí é de um desserviço para o consumidor.
Isso aqui em Porto Alegre, tá? Imagina. Isso é um desserviço para quem está consumindo, para a marca toda. Frigorífico, aquela marca está vendendo ali. Né? Aquela empresa está vendendo aquele produto dela e vai vender por um pouco mais. Óbvio que não está vendendo preço de picanha, mas está ali, picanha. Aquilo é um desserviço para todo mundo. Então é de uma falta de cara, mas comumente se fala porque não é o açougueiro. Isso vai dar um dano. Tá, eu posso ir lá e dar pau nesse cara. Né? Bater com essa marca. Mas eu acho que a gente tem um caminho grande para as associações, instituições, e a gente tá nessa polêmica, isso é função do frigorífico, é função do produtor, é função de quem? Acho que é um caminho que está super aberto aí, né? Para se apropriar e construir marcas. Já tem um monte de gente fazendo, construindo essas marcas, construindo esse diferencial. Porque acima de tudo é mercado, né? Tu comentou, o produtor uruguaio, ele começou a fazer porque ele começou a ver dinheiro. Então, quando tu começa, tem um baita potencial para ser explorado para diferenciação de carne. A gente já tá vendo isso muito em várias ações em vários lugares do país, mas ainda são... Eu acho que são 2 trabalhos que tem que ser feito em conjunto, né? O primeiro é abrir mercado, ou conquistar mercados que pagam mais por um produto diferenciado, aí tu precisa olhar para casa e atender isso, e outra coisa é o trabalho de educação das pessoas que estão consumindo, né? Porque não adianta também tu chegar às vezes com um produto top, premium, e as pessoas também não valorizarem, não pagarem por isso. Por exemplo, enxergar a diferença nisso, né? Por exemplo, disso aí que nós estamos conversando, a minha opinião seria o seguinte, ó. Por exemplo, tu pode ter animais que passaram por um confinamento e super jovens, que o tecido conjuntivo desse negócio vai ser baixo. Então, tu tenhas aí alguma categoria de animal que vai se comportar bem na hora de um churrasco com uma peça vamos dizer, de dianteiro ou de carne de segunda. Então, se tu identificar isso e passar para o consumidor, tudo bem. Não é? Tu vai ter um animal que se comporta bem para esse tipo de cozimento. Mas não é a média da cadeia. Se tu botar que toda picanha fatiada é uma picanha, não é? Tu vai espetar. O cara vai comprar uma vez e não vai comprar mais, né? Então, e além do mais, tu tá levando o cara a criar uma coisa que não é. Então, eu acho que a picanha fatiada é espeto. É espeto. A picanha, espeto dica, grave, né? Espeto grave, porque o cara já tira um pedaço do colchão na picanha, né? E depois ainda tira a picanha fatiada, ou seja, tudo é picanha no final da história, né? Então, por exemplo, tu tem categorias de animais que tu pode forçar, vamos dizer, o corte para o churrasco. Ele tem que, por exemplo, ele tem que passar por um confinamento, ele tem que ser um animal muito jovem. E aí esse corte vai se comportar bem numa churrasqueira, mas não é a média do estado. Agora eu vou ter que cortar, aproveitando o corte. A gente não precisa ir para isso hoje, de tentar forçar... a gente tem... Não precisa. Nós temos muitos cortes especiais para churrasco, temos carne de qualidade. Nós não precisamos botar a carne que não é para churrasco. Talvez ela está indo por desinformação, porque a gente tem cortes acessíveis, carnes boas para churrasco. Tem uma desinformação muito grande do que é para uma coisa e para outra. E que isso aí eu acho que vamos dizer assim, foi constatado há um tempo atrás que o que vendia era carne de churrasco. Então, o que foi o trabalho que fizeram nesse longo do tempo, assim, tipo, vamos botar o máximo possível pro churrasco, né? Tudo virar carne de churrasco. E eu acho... né? Então, o que eu acho que seria assim, ó, por exemplo, nós estamos falando do ossobuco, é uma coisa fabulosa. A briga não é ganha na carne do assado, a briga é ganha na carne do dia a dia. Falasse tudo agora, porque nós temos 5 dias de consumo de carne de dia a dia. Né? Então esse animal que a gente vislumbra como qualidade de carne, que para mim não é, esse vai ser o animal do dia a dia do Rio Grande, principalmente do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul é que pode apontar mais facilmente a esse mercado de qualidades dentro do Brasil. Então esse mercado vai brigar com o Centro-Oeste, vai brigar com esse pessoal todo aí. E esse animal jovem, esse animal super terno, vamos dizer assim, esse vai ser o animal do dia a dia. Nós temos que parar com esse assunto de macio e duro e passar essa fase, né? Porque pra gente chegar aí depois no fim de semana, nós temos que começar a falar de outras coisas. Nós temos que começar a falar de suculência, temos que começar a falar de flavor, nós temos que começar a falar de aromas, nós temos que começar a falar de coisas que realmente impactem num assado e não só
Como é que dizia um pesquisador do INTA lá, o problema é que vocês têm paladar infantil, cara. Vocês não descobrem nada porque vocês têm paladar infantil, dizia pra gente, né? Então nós temos que sair desse paladar infantil que é definir um churrasco bom, uma carne boa, macia e dura, para começar a falar de coisas que realmente impactam em qualidade, né? Aí nós estamos falando de uma ponta, Armindo, fica à vontade. Nós Vamos estamos, lá. nós estamos falando de uma só porque ponta eu queria entrar com o assunto do sommelier, já que ele tá puxando isso. Isso. Nós estamos indo para uma ponta da cadeia. Tá, nós temos o dia a dia, que nós estamos combatendo com frango, porco, peixes e outras coisas, que talvez aí vai estar o grande do o nosso volume, né? Para dar todas. E aí nós vamos lá vamos chegar, nós vamos pro final de semana, que é essa carne diferenciada, essa carne de qualidade, que vem com outros sabores, outras experiências. Entendendo que nós estamos já fazendo uma caminhada, um processo educativo aí, né? Estamos fazendo essa caminhada. E aí vem diretamente o vinho. O paralelo... Olha só, o Rio Grande do Sul tem 8% do rebanho, né? Mais ou menos isso, me ajudem aí. Hoje são 11 milhões de cabeças, algo em torno disso aí. Matamos 800 mil animais, foram abatidos agora, né? Então... É mais ou menos isso. Ou seja, tem pouco, né? O Rio Grande do Sul hoje é pouco. Hoje é o 8º rebanho. Vamos deixar essa peleia, então, do dia a dia para os outros. Né? Vamos focar nesse mercado de churrasco e vender para eles. Né? Vamos focar nesse do fim de semana. É a minha humilde opinião. Nós temos mais facilidade de chegar nessa carne, vamos dizer, que eu chamo de qualidade. A palavra qualidade eu já nem gosto de falar, porque é tão falada e a gente pensa, já associa outra coisa. Subjetivo. Mas nessas carnes diferentes, nessas carnes... Para mim, o Rio Grande do Sul, quando eu comecei a trabalhar com pecuária, há 30 e tantos anos atrás, eu ouvi umas frases assim, ó, o Rio Grande do Sul é uma salada de fruta. Então, tem todas as raças, todas as idades, todos os tipos de campo. Então, é difícil. Aí botava uma foto do Mato Grosso lá, aquele tudo igual, né? Padrão, né? Então, é difícil tu organizar esse negócio aqui. E eu acho justamente o contrário. Eu acho que essa fraqueza que se falava daquele tempo vai ser o nosso grande trunfo no futuro muito próximo. Porque quando a gente fala em Espanha, os caras têm 50 raças autóctonas, todas continentais. Bicho grande, né? Bicho grande, bicho carnudo, magro, que infiltra, que não infiltra, uma diversidade. Então, isso aí é qualidade de carne. Se tu levar essas carnes ao extremo, nós vamos estar falando em qualidade de carne. Nós vamos deixar essa briga aí do dia a dia para quem puder produzir mais, melhor e mais barato, que é o grande tema desse até sexta-feira. O tema é valor, né? Quanto mais barato é o que vai ganhar. Sim. Então, preço, né? A briga tá por preço, então é por difícil. Preço, vamos sair fora dessa peleia, vamos começar a focar no fim de semana deles. Não é? De lá do Mato Grosso, de lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, vamos botar o nosso Angus, o nosso Hereford, o nosso Charolais, o nosso Limousin, o Búfalo, toda essa variedade que eu acho que só tem no Rio Grande do Sul. Aí nós estamos indo para um mercado... Claro, dentro da proporção do mercado nacional, ele se torna um mercado de nicho menor. Mas tem muito produtor que ainda vai ter que se especializar aqui, porque aí nós estamos falando de um negócio super especializado. Claro, mas para o tamanho do Rio Grande do Sul, o que hoje representa, se é 8%, 9%, 10% do volume nacional, rapaz, como é que... Me diz uma coisa que um troço maluco, rapaz, eu acompanho um negócio lá de carnes do Mato Grosso e os caras conseguiram arrancar de um Nelore uma carne extremamente vaporizada. Tem um grupo de produtores lá que estão selecionando genes para marmoreio do Nelore, um troço antagônico à raça. Né? Eu quando comecei a estudar lá Nelore, Nelore falado pelo Clay Center, que 25%, com mais de 25% de sangue zebuíno é impróprio para o consumo nos Estados Unidos, de tão duro que é. E isso aí era o que está nos livros. E hoje o cara tem lá um Nelore, não é, que está marmorizando. Ou seja, se a gente não acompanhar essa evolução,
de carne de qualidade, nós vamos ficar para trás aí, porque eles vão inclusive ocupar esses 8%, 10% do mercado bom. E isso já está acontecendo. Já né? está acontecendo. A gente na Expo Inter aqui teve a oportunidade de fazer, de experimentar essa carne. O Marcelo Bolinha estava conosco no stand do Universo Pecuária, tu estiveste lá. E aí ele assou um corte um dia para nós fazer uma degustação e a gente passou essa degustação. Quem não viu o corte ali se confundiu, porque a carne é extremamente saborosa, tanto ou mais do que uma carne aqui do Rio Grande do Sul. Gente que em tese conhecedora da carne, gaúcha, tudo, e a gente colocava... É muito difícil, porque assim... Mas aí que tá o ponto, Armindo. A gente não conhece a nossa carne. Não conhece. A gente não conhece... A gente conhece o boi. A gente conhece a raça. Tu conhece talvez o tema de produção. Mas o quesito conhecer carne... E aí eu entro... A gente fala... O Antônio faz uma propaganda bárbara, que eu sou um baita assador e tal. A gente faz aquela brincadeira de assar. E aí eu digo, cara... O assado começa tu escolhendo uma carne boa. Tu escolhendo uma carne apropriada, uma carne boa. Tu olha uma gordura, olha um marmoreio, olha o tarararará, algumas coisas. Às vezes tu vê que é uma peça maior, mas essa carne vai ser mais dura. Mas já começa daí. Isso que eu tô na base da pirâmide de conhecimento. Nunca estudei mais. É aquela coisa empírica. E... A gente não conhece, né? A gente não conhece o que come. Eu sei. A gente, como é que é? Tem um paladar... Infantil, dizia o meu professor lá do INTA, dizia, vocês têm um paladar infantil, rapaz? Vocês não sabem nada. Eu achei que eu sabia também, porque eu como carne toda a vida. Eu praticamente só como carne na minha casa, não tem empregada. Então a gente assa a carne de manhã e de noite ali, com os empregados a mesma coisa, assa ou seja, e achava que conhecia. A carne fala com a gente, sabe, Armindo? Tu olha um pedaço de carne e ela te diz um montão de coisas. Te diz que idade ela tem, te diz de que animal, de que raça era, ele te diz como foi tratado, ele te diz o que comeu. Praticamente tu vê tudo ali. E como é que tu escuta a carne? Não, escutar só no barulhinho ali da... Como é que tu conversa com ela? O que tu olha numa carne? Ela até fala, por exemplo, coloração é um indicativo de idade. Então... A graxa amarela e a graxa branca. Graxa amarela, por exemplo, ela... Tem uma coisa aí que é interessante de falar isso aí, ó. Quando nós estamos falando em qualidade de carne, por isso que eu digo, tia, vamos deixar esse consumo do meio da semana para quem pode fazer mais barato. Então, esse animalzinho jovem que a gente mata aí, que os frigoríficos querem porque vende a picanha pequena, por causa dos cortes são pequenos e está associado com terneza, isso aí vai ter que mudar. Isso aí vai ter que mudar. Porque, por exemplo, tu fala graxa amarela ou graxa branca. Se um animal é jovem, ele não conseguiu captar todo esse caroteno que tem nas plantas, na pastagem, né? Na pastagem. Então aí tu tem uma graxinha quase branquinha, né? Então esse beta-caroteno que tem nas pastagens e tudo que tu pode sentir na carne, ele é impactado paulatinamente através do tempo. Ou seja, se tu tem um animal muito jovem, tu não tem nada. Tu só tem uma carne macia que quem vai apreciar são pessoas que têm o paladar, como dizia o meu, que me deu muito ferro, que eu tive que aprender bastante, foi por causa disso, porque me tocava no brio, né? Pô, mas como eu tenho 50 anos e como carne a vida toda, e me diz que eu tenho um paladar infantil, né? E realmente é isso. Então, ou seja, vai partir de uma mudança de consumidores, né? Vai partir da exigência. Se tu chegar com... não quer dizer que isso vai acabar. Não é nada disso. Vai ter um mercado para tudo. Mas se a gente não ocupar esse mercado de qualidade realmente de carne, que é acima do macio, outros vão ocupar. Te garanto, tenho certeza. Tem gente que tá nos ouvindo e diz, cara, esses caras tão loucos, tão indo pra um lado. E aí tu falou um negócio que é importante, eu digo que o óbvio tem que ser dito, né? É uma máxima e a gente tem que ressaltar. Nem tudo é para todos e não é o todo mundo. Não tem dúvida. Esse não é um mercado para todo consumidor, não é um mercado para todo produtor, não é todo mundo agora vai fazer isso ou aquilo, né? O mercado vai se ajustando, tem que entender o que é bom para tua realidade, levar em consideração as particularidades do teu negócio.
tanto como produtor, tanto como frigorífico, como boutique de carne, como consumidor, o que que é bom para ti e o que que não é, né? E a briga é tanto por preço que se fala, né? Só que esse é um mercado que paga diferente, se for atrás do que todo mundo... Então, lógico, nem tudo dentro da propriedade, por exemplo, todas as categorias vai muitas vezes para um mercado como esse, mas é uma diferenciação que tem essa possibilidade de receber a mais e sai da... Eu acho que a pergunta, assim, o cara como produtor que tá nos ouvindo, ele diz assim, muito bonito. E agora? Eu tenho uma carga de boi, como é que eu faço? Onde é que eu coloco se eu não tenho nem entrada no frigorífico? Claro, para mim nós temos que partir tudo na vala comum. Para mim nós temos que partir primeiro é a diferenciação das carnes, né? Como que tu diferencia a carne? Como que tu dá uma informação para o consumidor de previsibilidade? Ele vai comprar aquilo e aquilo que está escrito ali naquele negócio é o que ele vai conseguir perceber quando ele come a carne, né? Então isso é o começo. Eu acho que vai começar isso com workshops, vai começar com experiências de carne, vão começar a formar esses paladares mais refinados. Eu conheço muita... Bom, a minha mulher hoje é tão sabida de carne quanto eu, porque ela mesmo prova uma carne e diz, não, essa eu não gosto, essa aqui é de pasto. Eu gosto aí de carne de grão. Então vai ter para todos os paladares, vai ter para todos os paladares. Isso aí não é uma coisa maluca que eu tô falando, porque já tá vamos dizer, já tá catalogado as pessoas que percebem essas diferenças, né? Então, por exemplo, mulher que gosta de carne bem passada, por exemplo, a carne de pasto, ela se comporta mal, né? Quando tu chega a 70 graus, tu tem aquela sola de sapato. E a carne de grão, de bicho mais europeu, de bicho mais novo, ela chega ali aos 70 graus, se ela tiver bastante gordura, marmorizada principalmente, e ela ainda tem alguma suculência. Então esse tipo de coisa é o que nós temos que informar e não meter nessa mulher uma carne de pasto, entendeu? Porque ela vai provar e vai comer aquilo e vai dizer, pô, mas eu preferi um franguinho. Né? Então essa informação, essas coisas, nós temos que achar a carne ideal para o consumidor objetivo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu falo uma coisa interessante, tu vai num restaurante e pede uma picanha, né? Uma picanha ali, tu vai... O que faz o chefe? E eu já fui em restaurante caro, eu já fui em muita coisa, e eu nunca vi ninguém me comentar isso em lado nenhum. Ele pega uma picanha, ele corta 2 pedaços e serve para ti que come mal passado a mesma picanha que serve para tua mulher que come a 70 graus. Ou seja, um vai sair meio triste, porque a carne que se comporta bem a essa temperatura não se comporta tão bem na outra, né? Então, por exemplo, o cara aí tinha que ter um conhecimento de carne para entender que para essa mulher, é igual o vinho, isso aí é a mesma história do vinho. Tem gente que vai se adaptar a um taná, outro não quer dizer que seja melhor ou pior, tu tem que direcionar para aquela pessoa aquela qualidade de carne. Então eu acho que isso aí vai ser um trabalho, vamos dizer, lento, mas grande, que de alguma coisa tem que começar. Por exemplo, tu tá falando em charolês, em limousine, raças que até, vamos dizer, estão meio fora do script quando tu fala em qualidade de carne, né? Mas para aí, ele tem umas características que tem gente que vai querer. Então, se tu meter no meio escondido, né, no meio do Hereford, no meio do Angus, o cara que pegar ali não vai saber e não vai gostar. Agora, se tu caracterizar e mostrar que qualidades que tem, por exemplo, se tu pegar um charolês e conseguir fazer um dry age, tu vai ter uma carne fabulosa, porque tu tem volume de olho, tu vai ter uma gordura que vai carcaçuda, porque para te fazer esses envelhecimentos tu precisa de área de olho, tu vai ter filtração de gordura, tu vai ter tudo. Inclusive as vacas velhas, que é uma coisa que tá renegado ninguém quer. E eu tenho no meu computador ali, quando eu falo, eu guardo essas coisas. A propaganda diz vaca vieja. Na propaganda, o cara olha aquilo e aqui tu acha ruim, né? E na Europa o cara diz assim, não, eu sei que isso aí tá com extremo sabor, eu sei que isso aí tá com toda a graxa. Essa que tu perguntasse é super amarela. Às vezes não com toda a maciez. A maciez, Armindo, é resolvida. A maciez é resolvida. Ele não vai te dar uma carne dura, jamais. É a cocção. A maciez vai ser resolvida pré-mortem e pós-mortem.
pré-mortem ele vai passar por uma ração que dê energia, por um marmoreio, ele vai passar por um período que vai caminhar menos ali no final da vida, vai passar por uma formação de tecido conjuntivo novo. Então, o tecido conjuntivo, que é a parte dura da proteína, essa parte, quando é mais nova, mesmo no animal velho, ela não é tão dura. E depois que ele morre, ele vai passar por um processo. Por exemplo, o que faz o frigorífico no Rio Grande do Sul? É famoso isso aqui. É descascador de boi. Tu descasca o boi e entrega em Porto Alegre. Descasca o boi e entrega em Porto Alegre. Descasca o boi. Para aí, não tem zero maturação isso aí? Quer dizer, tu tá metendo uma vaca velha com zero maturação e tu quer que o cara ache bom? Né? Então, se começarem a fazer... Ele surpreenda que a carne ficou dura. Não tem como. não tem como. É um tecido conjuntivo duro, tá todo tramado aquilo ali. Ou seja, se a gente começar a falar de qualidade de carne, nós vamos ter que prestar atenção nos detalhes, nas diferenças, caracterizar as diferenças, para ocupar esse... Tu imagina tu chegar em São Paulo e ter ali um negócio ali, vaca vieja Hereford. Vaca vieja... vaca velha, né? Aqui eu tava procurando aqui para não fazer uma injustiça, né? O Salles, teu primo do Sabor da Campanha, né? Ele tem... Tava com ele em mente, vai vir aqui, com certeza. E já tá até feito o convite público para botar ele no compromisso. Estão fazendo um belo trabalho e ele fala muito, churrasco é experiência. E aí, não quero voltar para o churrasco, porque eu acho que nossa... Mas tudo isso que tu tá falando tá martelando na cabeça aqui. Nós vamos ter que trabalhar a experiência. Não tem a menor Não dúvida. é só o ato de comer, é trabalhar toda aquela dúvida. experiência do cara entender o que ele tá comendo, como ele tá fazendo. E eu tô toda hora trazendo isso tentando fazer a relação com o negócio, né? A quantidade que tem oportunidade para quem primeiro precisa de dinheiro, investimento em cima disso. E que não vai ser o governo... Aqui no Brasil, a gente já sabe que isso aqui não funciona, não vai né? ser. E isso tá aberto para quem quer, ou quem vive, ou quem pode trabalhar nisso e explorar para construir essas experiências todas, né? Talvez um dia a gente chegue como... Vamos lá numa utopia, tu tá falando da vaca velha, a terneira, o gado produzido na fronteira, o gado produzido na Costa Doce. Não tem a menor dúvida. Nós vamos trabalhar que nem vinho, vai ter a vinícola tal, a vinícola, não quando eu fiz a dúvida. relação do vinho lá. É contar a experiência. Não tem a menor dúvida. Isso aí que tu tá falando é tão interessante e tão importante. Por exemplo, o trabalho que está fazendo o Armando com a Aliança do Pastiçal. Né? Tá caracterizando um tipo de produto, né? O trabalho que está fazendo a Propampa com o sul do Rio Grande do Sul. A Propampa conseguiu um selo, né? Um selo de identificação de origem. Quando eu falei isso lá na Argentina, os caras me perguntaram, mas peraí, como? Conseguiu? Mas como é que é? Ou seja, nós temos aí ganhos que até outros países não têm, né? Então, foi uma coisa que impressionou. Quando o cara se impressionou, eu digo, opa, é importante, porque esse cara entende. Claro. Entendesse? Então, como é que esse troço não tá voando a 1000, né? Tem alguma coisa que tá precisando ali para se deslanchar, porque já conquistou um negócio impactante. Tu tem que realmente entregar um produto que surpreenda, né? Tu tem que surpreender a pessoa tem que provar aquilo e ficar com aquele negócio na cabeça. Não, eu quero comer de novo. Então, tu já tem o principal, que é a indicação. Agora tu tem que botar aquele vinho, maturar ali no carvalho, aquela coisa toda, né? Inclusive a Argentina, cortando assim totalmente, mas eu me lembrei agora, estava falando na Argentina, que se surpreendeu lá com essa coisa da indicação de origem. Eu faço parte da Associação Argentina de Sommeliers de Carne. E lá eles estão trabalhando num troço super interessante, que tem poucos países que tem, que se chama Roda de Flavor da Carne Argentina. Como tem no café, como tem em algumas outras coisas, tem poucos países que tem isso. Se eu não me engano, tem o Japão e a Austrália, que já tem caracterizado a roda de flavor. Ou seja, então, para o Rio Grande do Sul, caracterizar esse tipo de trabalho, não isso aí vai ser uma coisa super importante. Posso dizer que é o terroir? Comparar isso, essa roda de flavor? O terroir cai dentro da roda de flavor, e a roda de flavor vamos dizer, a nomenclatura para cada tipo de coisa, essa aí que a gente está falando. Ou seja, quando tu tem um terroir, como é que tu diz... Como é que tu explícita isso verbalmente, entendeu? O que é que tu vai sentir quando tu começa a carne? O que tu vai pressentir? O que tu vai perceber? Bom, aí tu vai para dentro da roda e o painel treinado vai
explicar ali, ó, tia, tu vai perceber isso e as qualidades da carne. Aromas frutados, Aromas, frutas vermelhas, tabaco e... flavor, tudo isso, que quem pode pagar vai querer saber, porque quem já passou dessa coisa do macio vai querer isso aí, porque ninguém paga R$200 por um vinho de caixa, ninguém paga. Se tu quer sair da briga essa por preço, tu vai ter que ir para esse lado. E vamos, já que nós estamos entrando nesse assunto, fala um pouquinho dessa tua caminhada para virar sommelier de carne e as diferenças, um pouco disso, o que é estudado. Foi fabuloso isso aí, Armindo, porque... O que faz? O que você faz, né? Claro. Além de comer carne, eu não dia comer. Foi fabuloso, porque, peraí, tu vai... Eu perguntei pra minha mulher, né? Eu digo, olha, eu tô com vontade de ir morar na Argentina aí um tempo, aí não sei o quê, porque... Era um período largo. E aí ela me disse assim, não, André, como é que tu não vai poder ir? Trabalhar essa vida toda, chegar nesse momento aí não poder fazer o que quer. E aí eu digo, não, tem razão. Me inscrevi lá na UBA e fui. Só que depois eu fui entender que se eu não tivesse ido, eu tinha que estar no campo, ela comigo. E se eu tô na UBA, ela tá em Buenos Aires, né? Então eu perguntei pra pessoa errada, né, rapaz? Então, o meu conselheiro... Tinha segundas intenções. Tava toda vendida, né, cara? Então, foi um show aquilo ali. Mas, fora de brincadeira, é exatamente isso. Eu achei que sabia de carne antes de estudar na Argentina. Quando eu fui... Para te contar um troço que foi que me marcou, que é isso que nós estamos falando aqui, nas primeiras aulas, nas primeiras coisas que a gente estava falando ali, começaram a falar mal. A carne argentina, para embasar o assunto, é o seguinte: 70% do consumo interno de Buenos Aires são animais super jovens e terminados a grão, e Angus. Esse é o básico do que tu vai encontrar em todos os lados na Argentina. Qualquer coisa que fuja disso é estranho. Então... Essa é a carne do Porto Madeiro. É a carne de todos os lados. Tu vai lá e paga pau pra uma carne maravilhosa, comendo Porto Madeiro, tá comendo uma carne de confinamento. De confinamento, super jovem, extremamente jovem. Corta de colher, com o cabo da colher. É isso aí. O animal tem 80 quilos de meia res a 120, ou seja, vai de 160 quilos de carne a 240. Tá? Então, e super jovem, né? Ou seja, esse é o consumo de Buenos Aires. Então o pessoal começou a falar ali meio em contra tudo isso, porque são professores especializados nisso aí que nós estamos falando. Eu digo, não, para aí, eu já meti o meu cavalo ali de início, né? Eu digo, não, mas eu não concordo com isso. A pessoa vai do mundo inteiro a Buenos Aires a comer carne. Como é que tu vai me dizer que isso aqui tá mal? Isso foi o primeiro ou segundo dia de aula, né? Digo, peraí... Todo mundo fala que tá bom, como é que você... É uma autodesvalorização, peraí, não tô falando com argentinos aqui, a baixa estima tá tão baixa assim que o pessoal tá dizendo que... Ou seja, o pessoal já tinha esse conceito que isso não é qualidade de carne, isso é maciez. Maciez é diferente, né? É um atributo sensorial. Maciez é um atributo sensorial. Mas para quem tá passando disso aí, isso aí não basta, né? Bom, e aí seguimos aí na escola e aí eu comecei a entender essas coisas. Comecei a entender essas diferenças, comecei a entender como que tu avalia a carne, como que tu começa a perceber essas diferenças, como que tu diferencia um animal de cruza zebuína e de britânico. Quer dizer, isso aí tu sente, é real, qualquer pessoa sente. Basta que tu procure ali. Eu tinha 50 anos, nunca tinha percebido isso, comi carne na minha vida toda, já falei aqui 10 vezes. Como é que eu comecei a perceber agora? Porque alguém me disse, olha, tia, tu tem que fazer assim, perceber assado, tu vai sentir isso, tu vai sentir aquilo. E depois tu já começa a dizer, não, isso aqui eu não gosto. E como é que tu aprende isso aí? Assim, a gente usa sempre, o cara tá nos escutando, ele vai fazer uma carne, já vou deixar o convite aqui, quem tá nos ouvindo, faça uma carne, se não puder fazer no dia, vai fazer no próximo dia. Tá no domingo já acendendo fogo aí, isso, né? Vai. Nossos episódios sempre vão aí, ficam disponíveis a partir da terça-feira, então aproveita, faz na terça, faz na quarta, aí no final de semana nos marca ali, @pé no barro, Marco André, marca eu, Marco Armindo ali pra gente tá vendo. Como é que esse cara avalia isso aí numa carne? Como é que ele começa a olhar algumas coisas, começa a conversar com essa carne? Bom, olha a fibra, olha...
Isso aí que tu tá perguntando é muito complexo. Aqui daria uns 50 Dá uns 2 dias 200 horas de podcast, né? Não sei quanto. Mas, por exemplo, podíamos fazer um teste simples, que eu acho que por microfone... Boa, um teste pro cara fazer em casa e mostrar pros amigos. Pro cara fazer em casa e começar, vamos dizer, o básico ali do como tu diferencia uma carne. Por exemplo, tu começa a mastigar um pedaço de carne, um quadrado de carne, e aí tu mastiga ele umas 20 vezes ou 30 vezes sem engolir. Ela vai se desfazendo na boca e vai sobrar um novelo de lã. Se alguém já comeu uma carne meia dura, naquele final que tu engole aquele troço que sobrou, né? Tu cansou de mastigar e engole. Bom, isso aí tu mede isso aí. Então, por exemplo, tu botou um pedaço X na boca ali e mastigou e sobrou 30%, 20%, 40%, 50%, 60%. Em base do que sobrou, tu mede a quantidade de tecido conectivo. Então, isso é uma medição física que é fácil das pessoas aprenderem, de quanto tecido conectivo tem nesse pedaço de carne. Isso pode dizer muitas coisas. Pode dizer a idade do animal, pode dizer a raça. Por exemplo, se tu tem um animal muito jovem de raça britânica, ele praticamente vai se desmanchar todo. Então, tu vai ter... Depois, para as pessoas que gostam desse tipo de carne, que eu não gosto, porque para mim tem que ficar um pedaço no meio dos dentes ali, se não ficar um pedaço no meio dos dentes não é carne, é outra coisa, mas vai ter gente que vai apreciar. Mas aí tu mede, e com isso aí tu já começa a ter uma ideia. Para aí é um animal mais velho, ou porque aqui não tem maturação, ou muito pouca, né? É um animal mais de outra raça, vamos dizer, mais índico, porque aí tu começa a ter essa diferença desses tecidos conjuntivos mais tramados. Então, uma forma fácil de tu começar a fazer alguma análise sensorial é medindo a quantidade de tecido conectivo no pedaço de carne que tu tens. Ou seja, se for alto, 40%, 50%, 60%, tu mesmo que tu não saiba o corte, tu já vai dizendo assim, ó, para aí, isso aqui pode não ser um corte de entrecô. Entendeu? Se eu vi só um pedacinho de carne, não, isso aqui já não é. Quando vem te serve uma carne que tu não sabe o que é, pode não ser. Então tu começa a medir. Depois aí tu vai por coloração, na carne crua, tu vai por a quantidade de graxa, tu vai por a qualidade da graxa, tu vai pelo volume de graxa intramuscular. Graxa intramuscular é a última graxa a ser colocada, ou seja, o animal tem que ter no mínimo algum tempo de vida, ele não consegue meter muita graxa intramuscular. Então tem várias coisas que tu começa olhando e começa a namorar a carne ali, e ela começa a te dizer um montão de coisas. Na realidade ela te diz tudo. Na realidade, ela te diz tudo. Olhar. É saber olhar ela. E quais sabores porque igual o vinho, a gente vai fazer uma degustação, mas uma vinícola, ele abre o vinho, olha a coloração, aquela coisa, mais ou menos isso e tal, aí a gente prova e fala, vão sentir tal aroma, frutas vermelhas. Que sabores que a gente sente, ou o que a gente espera de uma carne, por exemplo, que vem de grão, a pasto, ou campo, um pouco dessas... Por incrível que pareça, isso aí, agora sim, aí tu vai ter que começar a vender como espaço publicitário aí, rapaz. Olha... Tá disponível, né? Os frigoríficos, açougues, boutiques aí estão na... Quando tu fala em carne de grão, tu já vem... A carne de grão foi mal trabalhada aqui no Rio Grande do Sul. A pessoa associa a porco, né? Então, é porque não é que o porco, a carne fica com gosto de porco, é que o porco comeu a mesma coisa que o boi. Então, na realidade, o que tu sentiu não é o sabor do porco, tu sentiu o sabor do que ele comeu. Do grão. Né? Então, que tá junto do porco. Então, a pessoa confunde aquele troço todo e diz que tem gosto de porco, né? Mas, na realidade, quando a ração é bem preparada, o sabor do animal que come grão é zero. É nada. Tu come, mastiga e aquilo em 2 segundos acabou. Isso é uma coisa que nós estamos falando de coisas muito simples, coisa início de assunto, né? Quando tu come uma carne de pasto, de pastura, que aí vai entrar esse negócio do terroir, da aliança, da propampa, não sei o quê, a primeira coisa que é fácil, que todo mundo sente, é aquela invasão do animal, vamos dizer, se tu levar no extremo é quase um animal de caça, entendeu? Se tu levasse isso aí é uma sensação extrema, para poder explicar só falando sem a pessoa comer, entendeu? Então, se tu levar aquele extremo, aquele cheiro mais de carniceria, aquele cheiro mais de carne, de sangue, não é? Então, isso aí é o que vai te invadir. Ou seja, tu vai sentir um sabor intenso e aquilo vai ficar na tua boca. Se tu não comer a salada de batata, tu vai ficar 10 minutos entendendo que aquilo ali tu comeu uma carne de pasto.
Se tu comeu a carne de grão, tu não vai sentir nada. Tu vai comer aquilo ali e acabou. Tem o que o vinho chama de persistência em boca, né? Olha aí. Isso eu não sabia. Já aprendi alguma coisa aqui, né? É um vinho sem persistência, tu toma aquele gole e ele Passa rápido. passa e- rápido e não... E olha que interessante. E é um pouco da frustração, às vezes. Frustração. É que às vezes eu morei um tempo fora, né? Aham. E a gente pegava, às vezes, aquele pedaço bonito de carne, lógico, a memória nossa daqui, comia um pedaço lá na. E aí praticamente não tinha sabor. É um pré-sommelier. Não, mas eu brigava Mas com é meus isso aí. colegas quando eu morava na França. Eu falava assim, mas vocês comem carne sempre com molho. Claro. Botava molho de pimenta, molho disso, molho daquilo. Eu falei, eu sinto o gosto do molho. E aí quando eu comia carne sem o molho, não tinha gosto de nada. Tu entendeu porque os caras não aí, eram bons. claro. E isso aí que tu estás comentando, ou seja, qualquer pessoa presente. Por isso que é uma coisa que o Rio Grande do Sul tem que aproveitar isso aí. Porque tu tem uma coisa que é fácil de entender, é fácil de perceber e é saboroso. Porque isso aí é sabor, isso é flavor, né? Flavor é um troço que te envolve ali, né? Tu tem prazer de comer aquele negócio ali, né? Então, o grão não vai te dar nunca isso. Então, vai ter o público para isso, vai ter o público para aquele outra coisa, e vão ter os dois vão brigar por essa qualidade aí. Uhum. Então, é super Tem mercado interessante pra todo isso aí que mundo. tu disse. É. Porque isso aí é porque qualquer pessoa consegue pressentir. Qualquer um, basta que tu tenha um início e comece a procurar essas diferenças, né? É super interessante isso Porque aí. a gente notava isso. Todo mundo tem uma experiência, né? O pessoal, quando pega sul ou pega outras regiões, o pessoal usa muito tempero na carne e tal. Sempre era pra talvez mascarar algum gosto, né? É, o Algum vinho no flavor cordeiro é o clássico, né? mais da- forte, alguma coisa assim. Claro. Os flavores, os aromas, tudo isso que está impregnado na carne é o passo que o Rio Grande do Sul tem que dar para diferenciar do resto do Brasil. Se não der esse passo, na minha ideia, vai brigar por preço. Perfeito. A gente tem assunto aí, é fantástico, passa voando, né? A gente tá 1h e pico conversando, tem assunto para muito mais. Eu acho que a gente tem, acho que tu matou agora, né? Tem uma diferenciação para ser feita, acho que tem espaço para todo mundo. Exato. Tem muita oportunidade, eu acho que acima de tudo a gente tem trabalhado muito isso. Tem espaço pro cara que é técnico, tem espaço pro cara que é produtor, pro cara que tá na indústria, que tá na boutique, que tá no varejo, né? Tem pros sommeliers, né? Aí que com certeza vai despertar, tenho certeza que muita gente vai... Hoje a gente tem essa onda do churrasco, do fazer o churrasco, mas também tem um outro lado aí, né? Desse assador, tem um mercado todo que se movimenta e é ótimo, isso a gente tá aprendendo a comer carne. Claro. Né? E nós gostamos muito desse tema, né, Bruno? É, O Bruno, a gente é. gosta do hobby final de semana. Gostei disso. Manda o cara desligar o negócio e a gente segue, né? Gostei da história do paladar infantil, do cara ir testando outros cortes, outras coisas, né? Então, assim, André, obrigado pela disponibilidade, eu acho que é fantástico. Já vou te deixar aqui um convite, um desafio aí para fazer esse curso. Tá? Já tem um aluno aqui, vamos montar essa turma com carne, né? Não só na conversa, mas para a gente poder degustar, apreciar. Ver mesmo, Isso. aprender um pouco No mais. loco, né? Já deixo também para quem tá aí, tá feito o desafio, assa a sua carne lá, põe essa carne, nos marca, que nós vamos estar repostando e vamos fazer. André, tuas considerações finais também tem para te seguir, eu acho que tá fazendo um belo trabalho ali no Instagram, né? Aquilo ali é ótimo, né? Eu tô sempre olhando, sabe? Vamos ver se eu acerto ou se eu erro ali, né? Tem acertado ou tem errado? Tenho acertado. Tenho ido bem. Tá ótimo. Não, olha, eu agradecer a vocês, viu, Armindo e o Bruno, aí, pelo convite. Vamos dizer assim, para mim isso aqui é um prazer, rapaz. Eu tenho um verdadeiro fanatismo, esse troço da carne tá no meu DNA. Eu comentava com vocês aí antes de começar a gravar, rapaz, tem 200 anos de DNA de carne, rapaz, no sangue. Então isso para mim eu fico aqui todo dia, não tem zero problema, né? Então eu fui para Argentina por um prazer disso aí, né? A ideia era essa, era conhecer, aprender, fazer amizades. Os meus colegas lá são donos de frigoríficos, são chefes de restaurantes, são produtores, são distribuidores, são açougueiros. Então é um meio espetacular. Acho que além do mais de tudo isso, nós estamos falando da principal proteína para o ser humano. Vamos dizer, a pessoa que hoje já está entendendo que esse pedaço de carne ele vai sobreviver bem, ele vai viver bem, ele vai comer menos, ele vai ter mais saúde quando ele consome a carne bovina.
E o que nós estamos propondo é um troço mais além do que isso. É tu comer além com qualidade, com consistência de proteína, com densidade de alimentação, com prazer. Então, essa é a proposta, é que as pessoas comecem a descobrir esses prazeres de comer a carne, comecem a não comer um churrasco com salsichão, não sei o que lá, não. Com 3 picanhas, uma de Hereford, uma de Nelore, uma de Charolais, uma de Angus, ou 4 ou 5 picanhas. Vamos abrir as 4 aqui, vamos experimentar essas 4, vamos ver as diferenças e começar a conversar, e começar a discutir, a debater. E eu acho que assim nós vamos formando pessoas com paladares já de universitários. Bom, foi um prazer. Espetacular. Tinha assunto até um monte. Vamos ter que fazer um segundo episódio aí em breve, André. Obrigado mesmo. Muito obrigado. E agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora e os nossos apoiadores aí, a CIA, sigam, né, nas redes sociais nossos apoiadores, a CIA Brasil, @CIA_agronegócio, a ZT Sementes, @ZT Sementes. Farmconte, @FarmconteBR e também a Puro Trato, @Puro Trato Nutrição Animal, sem a cedilha e sem o acento. Muito obrigado a todos vocês. Também aproveite para compartilhar o nosso conteúdo, seguir nas redes, tudo aquilo que eu sempre falo, todos os episódios. Para nós é muito importante para que esse conteúdo chegue a muitas outras pessoas. Obrigado, um grande abraço e até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu!